Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Meu nome é Victor Tassini, bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai tratar de um assunto um pouco polêmico, que seria: será que o Elon Musk é um vira-casaco ou não? Vamos entender um pouco. O Elon Musk, um dos grandes patrocinadores do Bitcoin, que já vem há alguns anos falando dessa criptomoeda, ele tem um skin in the game muito prático, que foi a sua última aquisição de 1,5 bilhões de bitcoins junto à sua empresa Tesla, que a mesma liberou para os seus pagamentos serem feitos por Bitcoin, para você comprar carros com Bitcoin durante um tempo. Mas por que será que ele deu essa reviravolta? Qual que seria o motivo do próprio Elon Musk, de certo modo, deixar de apoiar o Bitcoin e começar a falar mais da Dogecoin, mudar o seu cenário de criptomoedas? E o que eu acho muito interessante é que os dois pontos principais, sendo o primeiro, o impacto ambiental que o Bitcoin causa, por causa da sua alta taxa de energia para ser processada a rede do Bitcoin, virou um argumento literalmente jogado às traças, porque de certo modo essa comparação em que o Bitcoin tem uma alta taxa de energia processada por bloco, sendo que de outras formas a gente tem até maiores impactos ambientais com eletrodomésticos em stand-by. Saiu um estudo que, se todos os eletrodomésticos dos Estados Unidos ligados em stand-by, ou seja, não estão sendo usados, eles rodariam em 1 ano e meio a rede atual do Bitcoin. Então a gente vê um certo nível de hipocrisia. E o segundo tópico que ele mais pegou no pé foi a questão de uma possível centralização do Bitcoin com mineradores chineses. Obviamente a gente já sabe que os mineradores vão para os lugares onde a energia é mais barata, e aonde eles ficam lá na China é um lugar de energia abundante, certo? E lá, por incrível que pareça, por ser uma energia até que de certo ponto renovável, por causa da usina das Três Gargantas lá na China, a maior usina hidrelétrica do mundo, existem subsídios de eletricidade para as pessoas naquela região. Então, o próprio governo traz uma iniciativa de ter pessoas se instalando lá para utilizar a própria energia elétrica. O que é a grande questão que eu tento entender no cérebro do Elon Musk é que simplesmente ele tem um posicionamento, de certo modo, oscilante, em que ele não defende uma posição nem outra, em que ele muda de opinião muito rápido, porque um ativo escasso, muito antifrágil que nem o Bitcoin, comparado com a Dogecoin, que é atualmente a queridinha do Elon Musk, que simplesmente é uma criptomoeda meme, que não tem um embasamento, uns fundamentos de maneira correta, você vê uma certa hipocrisia do Elon Musk, porque o mesmo Dogecoin é processado com energia elétrica. E os impactos ambientais disso? O que é muito engraçado é que uma das maiores receitas da própria Tesla é com taxa de carbono. Eles têm esse crédito de carbono a cada carro vendido, um subsídio do governo, e esse crédito de carbono é vendido a companhias que vendem carros a combustão, e esses carros a combustão são comprados para as pessoas mais pobres. Querendo ou não, os carros da Tesla, que não são pessoas pobres que compram esses carros, e claramente são pessoas muito bem financeiramente para estar comprando carros de acima de 55 mil dólares, o que é um valor bem alto, você tem as pessoas pobres financiando esses carros com os créditos de carbono que a Tesla mesma tem, porque se não fosse os créditos de carbono, os próprios carros da Tesla seriam muito mais caros. Então a gente tem uma certa noção em que o Elon Musk ele pende para esse lado ESG, em que hoje está na moda essa sigla, que o editor vai colocar aí na tela para vocês verem o que significa. O Elon Musk ele está prezando por pelo ESG junto com os seus investidores, certo? Só que de certo modo o próprio Elon Musk tem atividades extremamente poluentes, com a própria retirada de lítio para fazer as baterias dos seus carros. É um processo extremamente poluente, recomendo muito que vocês vejam como é feita essa extração. Então a gente vê um tom de hipocrisia, e até certo ponto eu não consigo achar uma correlação causa de uma pessoa em que ela coloca um skin the game de 1,5 bilhão, em que o Bitcoin tem seus fundamentos fortes,
muito bem colocados, muito bem embasados, e a ideia dele mudou numa chave. Por que isso? Qual que seria o motivo dele estar fazendo essa mudança de chave? O governo Biden, com seu grandíssimo plano de 6,30 trilhões para estimular a economia norte-americana, esteja também cobrando o ESG do Elon Musk. E que por causa dos bitcoins, eles teoricamente olham de uma maneira em que ele seja uma moeda suja, uma pegada de carbono que o Bitcoin deixa muito alta, sendo que você faz comparação com os próprios mecanismos que os bancos centrais ao redor do mundo têm, são ridiculamente mais gastões do que a própria rede do Bitcoin, e entre outros meios eletrônicos que utilizam de fontes não renováveis e que não tomam a mesma porrada que o Elon Musk está batendo. Então por que um rapaz que comprou 1,5 bilhões de dólares em Bitcoin simplesmente deixou de comprar, sendo que os fundamentos não mudaram, nada mudou? Simplesmente veio uma medida aqui, algumas pressões sobre o gasto de eletricidade do Bitcoin. Então a gente tem sérios problemas em relação a isso, até porque ele é um cara muito influente no mercado cripto e ele faz o preço variar muito. E você, o que você acha sobre o posicionamento do Elon Musk sobre o Bitcoin, sobre o consumo de eletricidade que eles têm colocados e sobre principalmente a sua hipocrisia e, de certo modo, a sua investida e a sua mudança de humor predominantemente em um curto espaço de tempo de uma maneira abrupta após o anúncio do governo Biden dos seus 6 trilhões de dólares. Muito obrigado por assistir até aqui. Peço que vocês se inscrevam no canal, vão estar vindo muito mais vídeos sobre Bitcoin, sobre libertarianismo, e eu espero que vocês gostem do meu canal. Se inscrevam, deixem um like, deixem um comentário, uma sugestão, uma crítica construtiva, ou pode ser qualquer outra crítica também, aí vai ser bloqueado de qualquer jeito. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!